Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, e hoje estaremos lendo o capítulo 10, cujo título é Vivendo de Aparência. O crescimento espiritual consiste mais no crescimento da raiz que está fora do alcance da visão. Mateu Henry. A religiosidade que defino como a valorização da forma da aparência tem, em nome do zelo, roubado a essência da relação com Deus, que deveria ser honesta e sincera. O formalismo frio de um culto sem coração desagrada profundamente a Deus. Essa verdade nos é claramente apresentada pelo próprio Senhor Jesus ao citar e aplicar para os seus dias as profecias de Isaías. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Marcos capítulo 7, do verso 6 ao 9, na versão NVI. Cristo denunciou uma atitude dos religiosos de sua época que consistia em manter uma aparência de devoção sem que ela de fato existisse no coração. Ele condenou o culto exterior que é desprovido do transbordar de uma paixão interior. É evidente na afirmação do Mestre que o anseio divino pelo coração do homem, se aproximando dele, é o mais importante. Ouvi há muitos anos uma declaração que me fez parar e pensar. Certo casal teve uma séria discussão por conta da seguinte situação. A esposa, depois de o marido acompanhá-la numa compra de supermercado, atividade que a maioria dos homens parecem não apreciar tanto, disse a ele que preferia que ele nunca mais a acompanhasse. O cônjuge, indignado, protestava. Faz anos que essa mulher pede que eu a acompanhe para fazer as compras. Eu detesto isso, mas hoje resolvi agradá-la e fui com ela. Entretanto, agora ela está dizendo que não quer mais que eu vá com ela ao supermercado? Quem entende isso? A esposa, muito calma, retrucou: eu nunca quis que você fosse comigo ao supermercado. A essa altura da conversa, o marido explodiu: como não? Eu tenho testemunho de quantas vezes você disse que queria que eu fosse com você às compras. A mulher, mantendo a mesma tranquilidade, respondeu: eu nunca quis que fosse ao supermercado. O que eu queria é que você quisesse ir. E acrescentou: para ir com a cara emburrada do jeito que você foi, reclamando do tempo e me apressando o tempo todo, prefiro que nunca mais vá. Obviamente, estava estampado na sua cara sua falta de vontade de estar lá comigo. Para ir desse jeito, eu realmente prefiro que você não mais me acompanhe ao supermercado. Como não dar razão àquela esposa? Ela tinha o desejo de esperar que o marido se agradasse em fazer aquilo. Não queria obrigá-lo a fazer algo do qual era visível seu desinteresse. Enquanto refletia nesse episódio, pareceu-me ouvir certo sussurro do Espírito Santo em meu coração. Eu também não quero apenas que você me busque. Eu desejo que você queira me buscar. Vejo algo semelhante no protesto divino. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto de lábios é mais do que aceito, é esperado, desde que sejam transbordar de um coração inclinado ao Senhor. Não podemos inverter as coisas e deduzir que o culto de lábios não seja importante. O Pai Celeste espera que ofereçamos sempre, ininterruptamente, esse culto verbal. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto dos lábios que confessam seu nome. Hebreus 13, verso 15, na versão NVI.
O problema não está nos lábios que adoram a Deus, e sim quando isso deixa de ser um transbordar do coração. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Mas nessa adoração, que o profeta Isaías classificou como inútil, a boca está fazendo um esforço para declarar aquilo que o coração não está dizendo. Trata-se de mera encenação. Um problema antigo. Vamos refletir um pouco mais nesse tipo de comportamento. Muita gente aprende a reproduzir um comportamento de piedade que é puro teatro. Deus não quer essa encenação. Ele quer nosso coração. A atitude errada de viver tentando manter a aparência tem roubado o ser humano do melhor de Deus e não é de hoje. A humanidade tem a tendência de maquiar e esconder os pecados, bem como fingir a espiritualidade desde o início da sua existência. Foi o que Adão e Eva fizeram ao pecar. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei aqui com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis capítulo 3, do verso 7 ao 10. Ao perceber sua condição de nudez, o primeiro casal teve como imediata reação a tentativa de cobrir-se com folhas de figueira e depois de se esconder. Antes de focarem no concerto a ser feito com Deus, Adão e Eva se mostraram primeiramente preocupados com a sua própria imagem. A questão da aparência tem sido um problema desde o início da humanidade, e há profecias bíblicas de que isso continuará até o fim. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5, na versão NVI. As Escrituras afirmam que nos últimos dias os homens terão aparência de piedade, mas negarão seu poder, a sua essência. A deteriorização humana será enorme. Ainda que esses homens não se classifiquem como amigos de Deus, eles tentarão manter a aparência de piedade. A vida deles será totalmente contraditória à palavra de Deus. Penso que negar o poder divino é basicamente negar a transformação, mas ainda tentarão preservar a aparência de piedade. Isso é trágico. Falei nos capítulos anteriores que o Senhor quer nosso desejo de buscá-lo e não apenas a performance da busca em si. Às vezes, trocamos a busca pela aparência dela. Substituímos o desejo sincero da presença de Deus por uma busca fundada somente na aparência, que só tem a única motivação de levar as pessoas a criarem uma imagem melhor de nós e de nossa espiritualidade. Ainda recordo-me claramente de algo ridículo que fiz aos 15 anos de idade. Eu tinha recebido o batismo no Espírito Santo havia pouco tempo, e meu zelo para buscar o Senhor havia sido profundamente despertado. Não nego de forma alguma o real anelo por Deus que meu coração sentia naquele tempo. O problema é que, junto com esse zelo, havia também uma preocupação exagerada com a opinião dos outros a meu respeito. Até então, eu quase não li a Bíblia, ainda que meus pais me obrigassem a leituras ocasionais. Mas depois dessa experiência com Deus, eu queria comer a palavra.
O fato é que eu havia, na ocasião, acabado de comprar uma Bíblia nova e fiquei com vergonha pelo fato dela estar tão limpinha, sem aquelas marcações, destaques ou anotações comuns de quem estuda a Escritura. Pensei, quem vir essa Bíblia nesse estado vai achar que eu nunca vai achar que eu leio. Embora esse fosse, então, a mais pura verdade. Então resolvi pintar alguns textos com um marcador amarelo para parecer que eu havia estudado as Escrituras, o que até então eu não tinha realmente feito. Minha lógica foi bem simplista, raciocinei assim. Se o livro mais lido da Bíblia é o de Salmos, então vou começar por lá. O problema é que eu não estava realmente lendo, fui pintando distraído. Acho que estava na frente da televisão ou envolvido em alguma outra distração. Até que, quando me dei conta, eu havia terminado de pintar de amarelo todos os 150 salmos. A partir desse dia, eu era vergonha de abrir a Bíblia no livro de Salmos de tão amarelo. Parecia mesmo uma lista telefônica. Acho que a nova geração nem sabe o que é isso. O que leva alguém a agir assim? Obviamente, é o anseio de ser visto pelos homens como alguém que busca a Deus, mesmo que não esteja buscando de fato. Muitas vezes parece que o que queremos mais é impressionar as pessoas em vez de nos dedicarmos a alcançar o coração de Deus. Essa é a razão pela qual Jesus confrontou tanto este estilo de vida aparente. Jesus confronta a vida aparente. O ser humano, como já afirmamos, é extremamente focado na aparência. Conforme vimos em Marcos 7, versos 6 e 7, ele consegue louvar a Deus com um coração distante somente para manter a aparência de devoção, ainda que esta seja superficial, fingida ou até mesmo inexistente. O livro de Atos, detalhando um momento importante da igreja em seu início, relata a história de Ananias e Safira, um casal que estava mais preocupado em que as pessoas o vissem dando uma grande oferta do que a atitude correta de agradar e obedecer a Deus a quem eles ofertavam. Atos 5, do verso 1 ao 11. Um triste e lastimável fato que não se limita só à vida desse casal. O Senhor Jesus nos instruiu em relação a isso para que nos guardássemos de cair nesse tipo de armadilha. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Mateus capítulo 6, do verso 1 ao 4, na versão NVI. Em outras palavras, o mestre advertia: não procure aparecer com o que você faz, senão sua recompensa se limitará a tão somente ser visto e reconhecido pelos homens. Haja discretamente, buscando agradar só a Deus, e assim você guardará o seu coração de uma atitude errada, de uma vida aparente. E isso trará recompensa divina a você. Observe que a intenção do ato de dar esmolas é claramente revelado na frase a fim de serem honrados pelos outros. E Cristo não falou acerca disso somente quando falava das esmolas, mas também ao ensinar sobre as orações e os jejuns. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto,
feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Mateus capítulo 6, verso 5, na versão NVI. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18, na versão NVI. Obviamente, Jesus não estava proibindo de compartilhar com alguém uma experiência de jejum, até porque ele mesmo também fez isso. Do contrário, como ficaria o fato de os evangelhos nos contarem acerca de seu jejum de 40 dias? O erro não está no que fazemos e tampouco se contamos ou não aquilo que fazemos. A questão é o anseio de promover essa aparência de espiritualidade quando resolvemos anunciar aquilo que fazemos. Nós valorizamos demais a casca, a embalagem, mas a verdade é que a forma não é tão importante quanto a essência. Veja o que o apóstolo Paulo ensinou aos coríntios. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 7, na versão NVI. A essência, o tesouro interior, é o que tem valor. A embalagem que ela se encontra, o vaso de barro, não tem a mesma importância. Quem deve receber destaque é o Senhor e seu poder, não a gente. Jesus não estava dizendo que nunca podemos ser vistos ou reparados pelos homens. Isso é inevitável. O que não podemos é desejar ser vistos ou esforçar-nos para estar em evidência. Isso deveria ser só uma consequência, um mero efeito colateral. Eu sei que não há como ser um cristão genuíno e não ser notado. Cristo também ensinou sobre isso, e quando o fez, obviamente, ele não estava se contradizendo. Observe o texto bíblico. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16, na versão NVI. Tanto o sal como a luz têm que cumprir o seu papel, e não há como fazer isso sem aparecer. Jesus ainda afirmou que quando nossas obras são vistas pelos homens, Deus pode ser glorificado nisso. Não é errado ser visto, errado é fazer somente para ser visto. Podemos e devemos ser sal e luz neste mundo. Entretanto, mesmo ao cumprir nossa responsabilidade de salgar e iluminar, não devemos agir pensando apenas na aparência, no reconhecimento. Mas o fato é que Jesus seja com os seus ensinos públicos, seja com a sua forma de vida, ou mesmo com suas instruções aos discípulos, nunca entrou no esquema dos judeus. O mestre pregava com a doutrina dos líderes deles. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, verso 6. Os discípulos chegaram a pensar que a conversa de Jesus era sobre pão literal, mas depois compreenderam, então,
entenderam que não estava lhe dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Mateus capítulo 16, verso 12. Podemos mensurar um pouco da importância dessa questão da vida aparente e o dano que ela produz, ao observarmos quanto tempo e ensino Cristo empregou para combatê-la. Ele fazia isso repetidas vezes e de forma muito clara. Então, Jesus disse para a multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhe dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Mateus 23, do verso 1 ao 4. Precisamos entender o que Jesus falou sobre os fariseus e mestres da lei não praticarem o que pregavam. Os fariseus eram da seita mais rigorosa dentro do judaísmo. Dizimavam até mesmo a horta da casa, obedecia aos mínimos preceitos da lei. O apóstolo Paulo, referindo-se ao seu tempo de fariseu, afirma como ele vivia como os judeus antes de sua conversão. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3,6. Eles eram conhecidos como, na versão da sua época, os verdadeiros beatos. Não era o tipo de pessoas que classificaríamos como desobedientes deliberados. Então, qual era o problema deles? É que até mesmo sua obediência à lei era mero pretexto por um anseio de reconhecimento. Observe o que Jesus disse. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados na praça e de serem chamados rabis. Mateus 23, do verso 5 ao 7. Que afirmação forte! Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Essa vida aparente se torna uma verdadeira anulação da obediência praticada. Os motivos errados corrompem até mesmo a prática da obediência. Estou casado desde 1995. Eu amo a minha esposa cada dia mais e sei que ela me ama. Entretanto, se eu declarasse meu amor por minha esposa somente em público e nunca quando estamos a sós, ela desconfiaria dos meus sentimentos. Ela me questionaria se eu realmente a amo ou se apenas quero fazer com que os outros pensem que a amo. Mas, infelizmente, essa parece ser, muitas vezes, a conduta da noiva de Cristo. Expressa o amor nas reuniões públicas sem se importarem de fazer isso no âmbito pessoal. A quem estamos tentando agradar? Aquele que afirmamos amar ou ao público que assiste à nossa declaração de amor? Esforçamo-nos muitos para transparecer algo aos outros. A religiosidade, que defino como a prática de manter a aparência de piedade, é algo mais danoso do que podemos mensurar. Ela tem trazido grandes estragos ao reino de Deus. Aqui paramos neste vídeo e vamos dar continuidade para não ficar tão extenso.